Salve, rapaziada, Timba na área. E eu tô voltando aqui com os vídeos, né? Deu uma paradinha, tá corrido pra caramba no meu trabalho, mas deu uma paradinha aqui pra gravar um vídeo pra vocês, pra falar sobre a situação de Rafinha do Barcelona, não é? O Rafinha deu uma entrevista coletiva, o Barcelona vai jogar a Supercopa da Espanha lá na Arábia Saudita. O Barcelona está lá, né? Vai jogar um jogo, se não me engano, lá em Riad, na Arábia Saudita, e o Rafinha deu uma entrevista, né, na entrevista coletiva da equipe do Barcelona, e causou uma comoção na Espanha, porque ele foi perguntado, né, sobre o fair play financeiro, as situações de Dani Olmo, o meio-campista espanhol, e o Pau Vitor também, né, da equipe do Barcelona, os dois jogadores que não estão podendo ser inscritos no Barcelona por conta do fair play financeiro. O Barcelona está passando por uma crise financeira, meu Deus do céu, fora dos padrões do Barcelona já há algum tempo, não é? Desde a época de Messi ainda. Então o Barcelona tem uma folha de pagamento e tem que ter esta renda, tem que ter o dinheiro para pagar a folha de pagamento. Falando em palavras coloquiais, em palavras populares para todo mundo entender, que é o seguinte: se você arrecada 50 milhões, sua folha não pode passar de 50 milhões. Então a folha do Barcelona passa. Então o que foi que aconteceu com Dani Olmo e com o Pau Vitor? Eles foram inscritos na La Liga, na Liga Espanhola de Futebol, no meio do ano passado, no começo da temporada, em junho de 2024. O Barcelona conseguiu uma autorização especial para inscrever Dani Olmo e Pau Vitor até 31 de dezembro de 2024. Por quê? Porque a folha de pagamento do Barcelona já está no limite. Inclusive com jogadores que saíram. Tem jogadores que ainda recebem do Barcelona, como por exemplo Lionel Messi. Tá certo? Isso aconteceu por conta daquela transferência de Neymar em 2017 ainda, quando o presidente do Barcelona renovou o contrato de vários jogadores, dando aumentos astronômicos e aumentando essa folha de pagamento mensalmente. Deu aumento para Sérgio Roberto, contratou Felipe Coutinho, contratou Dembélé com o dinheiro de Neymar, contratou Griezmann. Então isso estourou as finanças do Barcelona. E de 2021 para cá, o Barcelona tem feito malabarismos para poder pagar os salários em dia e ter esta renda para poder pagar estes salários astronômicos, inclusive de jogadores que saíram. Tem jogadores que ainda recebem mensalmente do Barcelona. Mas aí o Barcelona tem que comprar novos jogadores. Então o Barcelona já está no limite da sua folha de pagamento. Então o que foi que aconteceu? Christensen, que é zagueiro, se machucou na equipe do Barcelona. Então, o que foi que o Barcelona fez? Ativou aquela cláusula que eu já falei aqui nos nossos canais, no Solta a Voz TV e no Boteco Ball, de que quando um jogador ele se machuca a serviço da seleção, quem paga é a federação local. Quando é a serviço dos seus clubes, quem paga também uma parte é a federação e outra parte é a FIFA. Então, o Christensen teve uma redução de 80%, está recebendo 20% do Barcelona, e esse salário dele, 80% do salário dele, abriu espaços para Dani Olmo e Pau Vitor. Então, Dani Olmo e Pau Vitor foram incluídos no Barcelona no meio do ano, por conta desse espaço que foi aberto na folha de pagamento da equipe do Barcelona. Aconteceu com o Pedro agora, do Flamengo. Pedro se machucou a serviço da seleção brasileira, e quem está pagando uma parte do salário de Pedro, grande parte do salário, é a CBF e outra é a FIFA. Então ele está recebendo dos dois, o Pedro do Flamengo, não é? Mesma coisa com o Christensen. Ele está recebendo, não sei exatamente qual é a porcentagem, mas ele está recebendo, tá certo? Então o Barcelona só está pagando 20% do salário dele. Dani Olmo e Pau Vitor jogaram essa primeira parte da temporada, só que aí o Christensen voltou. O Christensen voltando, o Barcelona tem que assumir novamente 100% do salário dele. Então está faltando espaço na folha de pagamento do Barcelona para inscrever Pau Vitor e Dani Olmo. Aí o Rafinha foi entrevistado em entrevista coletiva e falou que, se fosse ele tinha pensado duas vezes antes de assinar
com o Barcelona. É o que eu tô vendo aqui, né, o vídeo dele, que se ele estivesse em outro clube, ele pensaria duas vezes em ir ao Barcelona. Meus amigos, essa declaração de Rafinha trouxe uma polêmica muito grande na imprensa espanhola, a imprensa de Barcelona, inclusive, que é bastante forte. Vocês conhecem realmente, não é, o que a imprensa do Barcelona faz, e está queimando, né, o nosso jogador brasileiro, o nosso craque, Rafinha. Mas na sequência da mesma entrevista, ele disse que, no entanto, as palavras de Rafinha, no entanto, tive que esperar até o último momento e não me arrependo. Pegaram só um corte, né, dele falando que, se fosse em outra oportunidade, ele pensaria duas vezes antes de ir para o Barcelona. Mas na sequência ele falou isso. No entanto, eu esperei até o último momento e não me arrependo. Essas foram as palavras de Rafinha. Mas dentro de todo esse turbilhão, é como se ele estivesse dizendo, né? Ele não falou, né, em outras palavras, mas é como se ele estivesse dizendo aos outros jogadores que esperem, né, até o último momento e também pensem duas vezes antes que assine com o Barcelona. Então isso trouxe... Realmente a interpretação foi essa, né? Eu não creio que ele falou isso para dizer aos outros jogadores que pensem duas vezes em assinar com o Barcelona. Não, ele não falou isso nesse sentido, né? Mas realmente fica também a interpretação ambígua, né? Uma dupla interpretação para isso que ele falou. Não deixa de ser falado, né? O que ele falou realmente do Rafinha. Mas fica um alerta realmente para outros jogadores, porque podem assinar com o Barcelona e não jogar. O Dani Olmo fez a escolha dele, assinou com o Barcelona, quis ir para o Barcelona e está impedido de jogar. 5 anos de contrato. Inclusive, ele pode sair de graça da equipe do Barcelona. Tem uma cláusula, não é, no contrato de Dani Olmo, que ele pode sair do Barcelona de graça e ir para outra equipe. O Barcelona não pode nem emprestá-lo, porque ele não pode nem ser inscrito. Se ele tivesse inscrito, ele poderia ser emprestado, mas não é esse caso. Ele não pode nem ser inscrito por conta do fair play, né? Fair play financeiro da La Liga. Então, meus amigos, realmente fica uma grande expectativa. Será que o Barcelona vai arranjar esse espaço, né, na sua folha de pagamento para poder colocar, não é, o Dani Olmo e o Paulo Vitor, não é, que veio da equipe do... Se não me engano, foi da equipe do Girona, né, que o Paulo Vitor veio. Um bom jogador jovem, né, da equipe do Barcelona. Aí o Barcelona quer ver se consegue colocar as vendas de camarotes, né, do novo estádio Camp Nou. Além disso, tem todo o gasto também com o estádio, né, com a reforma do estádio Camp Nou. Quer ver se já coloca nos seus rendimentos, né, nesse ano de 2025 e consegue aí um espaço para colocar novamente o Dani Olmo e o Paulo Vitor à disposição do técnico, né, o Hansi Flick, o técnico alemão. Mas realmente, rapaziada, a pressão está muito grande no Rafinha. Inclusive, o presidente... Eita, quase que cai aqui minha câmera. Inclusive, o presidente do Barcelona, né, o Joan Laporta, desceu e foi falar com o Rafinha na beira do campo. Há uma filmagem, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, ó. Ele tá conversando aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, ó. Ele tá conversando com o presidente do Barcelona. Isso aqui é Rafinha de costas. E ele tá conversando com o presidente do Barcelona. O presidente do Barcelona deve ter perguntado, mas rapaz, você falou essas coisas na entrevista coletiva. Isso é hipoteticamente falando. Eu acho que para o presidente estar conversando com o Rafinha, ele deve ter ido perguntar alguma coisa sobre esse assunto, né? Supostamente, né? A gente não pode falar que foi sobre isso, mas supostamente a gente pode analisar que ele foi falar sobre esse assunto, o Joan Laporta, porque inclusive os salários dos jogadores há o direito de imagem. Ele ganha sobre o direito de imagem para falar bem do Barcelona, não é? Não para falar mal, né? Mas realmente essa fala trouxe muita confusão lá na Catalunha, muita confusão lá no Barcelona, e vamos ver como é que fica, né, a situação de Rafinha, se ele consegue realmente dar um jeito, né, nessa declaração dele. Mas eu digo a Rafinha, como eu digo a outros jogadores, joguem futebol, façam gols,
deem assistências, porque realmente qualquer coisa que você falar fica no esquecimento se dentro de campo você consegue performar. Então é isso, rapaziada. Sigam aqui o nosso Solta a Voz Tiba. Vou trazer vídeos aqui sobre o mercado do futebol. Tem muito assunto. Tendo tempinho, a gente grava o vídeo e coloca aqui para vocês. Sigam aqui o nosso canal Solta a Voz Tiba e deixa aqui o teu like. Valeu!